A empresa é uma cadeia de vários pilares que tem que estar funcionando bem, que são os stakeholders que tem que estar todos bem alinhados. É cliente, é colaborador, é o governo que a gente tem nossos compromissos a pagar, são os fornecedores, e o sócio tem que estar satisfeito com o negócio, senão as coisas não acontecem. Olá, empresários! Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira, o podcast onde a contabilidade encontra a estratégia. E antes de começarmos, se inscrevam no canal, porque aqui a gente coloca muito conteúdo para vocês de gestão na prática, tá bom? E hoje também vamos falar disso, de um segmento muito desafiador, de um segmento que cresceu muito nos últimos anos, de empreender em família, pai e filho. Estou aqui com o Giovanni e o Eduardo Piton, do grupo aí Flashbike, segmento duas rodas, varejo, segmento de esportes também, né, no geral. Isso aí. Muito obrigado por terem aceitado esse bate-papo e bora aí contribuir com esses empresários aí desse Brasilzão. Ô, Fabião, obrigado pelo convite de estar aqui hoje, é um prazer, né, para nós. Sem dúvida. Então, como você já apresentou, eu sou o Giovanni, estou na Flashbike há 12 anos, vivendo o desafio junto com meu pai. Isso. Se apresenta aí. Bom, Eduardo, eu estou também vivendo esse desafio com meu filho. Na verdade, a gente começou junto a Flashbike. Eu trabalhava na área industrial, foi um desafio muito grande empreender. Sim. No começo da Flashbike, a gente tinha outros dois sócios que eram sobrinhos meus, que foram incentivadores, né, o Rodrigo e o Beto. No meio do caminho a gente descobriu que foi importante seguir sozinho, eles foram muito importantes no começo, mas muito mais importante foi a entrada do Giovanni para fortalecer a empresa e realmente trilhar um caminho totalmente diferente e melhor do que a gente imaginava, né, filho? Com certeza. Cara, eu acompanho há muitos anos aí e realmente vocês estão numa expansão muito bacana. É um setor que teve muitos desafios aí durante a pandemia e pós-pandemia. Então a gente vai falar um pouquinho aí desse segmento, mas explica um pouquinho da Flashbike. Na verdade, você era executivo, trabalhava em empresas. O CNPJ da Flashbike começou em 2003, né? Ele era mais antigo, a antiga proprietária falou, mas eu escolhi essa data como a inauguração do CNPJ. Sim, legal. E em 2014 a gente assumiu a empresa. O perfil da empresa era totalmente diferente e a gente descobriu que era importante colocar produtos de valor agregado alto ali dentro para melhorar o ticket médio da empresa. E nessa brincadeira, ao longo dos anos, nesses 12 anos que nós estamos juntos, a gente multiplicou algumas vezes o nosso faturamento, né, Giovanni? Com certeza. Lá atrás a gente tinha um perfil para atender um público e a gente reestruturou toda a empresa para abranger mais, como o Eduardo disse. Eu acredito que a gente teve até um crescimento lá de trás de 10 vezes até o nosso faturamento. Legal. Então foi um crescimento muito grande. E o segmento da bicicleta, apesar de ser super divertido, né, ser um momento de lazer para muitas pessoas, ser o hobby, o esporte que ela pratica, tem muitos desafios que é empreender no mundo da bicicleta. E isso é o que a gente vivencia. Como imagino que todos os negócios têm seus desafios, o mundo da bike tem vários. É um segmento muito competitivo e a gente vem cada dia aprendendo juntos como matar esse um leão por dia, né? Exato. Sim. Lá no começo a gente tinha um foco muito grande em internet. A gente achava que seria um bom caminho a venda pela internet. Sim. E a gente descobriu no meio do caminho que ele é muito direcionado a preço. É o único drive que você tem ali, né? É esse jogo, né, que a gente fala assim, quem quer jogar o jogo do preço. Isso, aí o jogo do preço, você tem que ter algum diferencial que permita você realmente brigar com o preço. As regras de margem são iguais para todo mundo, né? Você tem aqui no Brasil a diferença de estado, né? Às vezes você está num estado que é mais favorável do que outro, mas no fim, quem produz ou quem está importando diretamente tem uma chance maior de ter um preço, um drive melhor de preço para poder oferecer para o mercado. E a gente queria fazer diferença de outras formas. E a gente descobriu que era importante atender o cliente de uma maneira que superasse as expectativas deles. Sim. E
E aí, no meio do caminho, a gente foi investindo muito em treinamento da nossa equipe. A nossa equipe também foi crescendo ao longo desse período, né? Sim. A gente, no meio do caminho, abrimos outra loja para atender ao mercado. A gente viveu uma pandemia, Fábio. Foi em março de 2020 que foi decretado? Isso, Março de 2020. que fechou tudo de uma vez. Exato, nós reunimos a equipe na segunda-feira, né? Tava todo mundo a 1,5 m de distância, com máscara na cara. E aí a gente falou que ia fechar ali, todo mundo estava de férias, e que daqui, sei lá, 14, 15 dias, sei lá, o período Que sempre foi de 15 em 15, assim. Isso, que o Dória Lockdown, passou, né? Não era um negócio Exato. Daí a gente se conversa, montamos um grupo de WhatsApp e tal. Mas a gente foi agraciado, né, com o que a Aliança, né, que é uma entidade que representa nosso segmento, eles conseguiram classificar o segmento de oficinas de bicicleta como serviços essenciais. Essenciais. E aí na sexta-feira, às 11 da manhã, a gente pegou o comunicado, o Giovanni imprimiu lá, entregou na minha mão. E a gente normalmente almoça às 11. Sim. Aí ele falou, pai, o que a gente faz? A gente abre amanhã, que é sábado? Falei, pai, filho, a gente almoça e abre. Sim. Agora. Vai ter amanhã, é agora. Vamos trabalhar. E foi, assim, muito importante para a gente, porque a gente já vendia pela internet, a gente intensificou as vendas na internet, a gente ficou só eu e o Giovanni e uma gerente, né, na loja para tentar mexer com e-commerce. Sim. Tinha um monte de bike de cliente na oficina, a gente, da nossa equipe de mecânicos, a gente trouxe 2 para conseguir pelo menos devolver as bikes que estavam lá. Sim. E a gente teve essa surpresa, foi muito boa, e as pessoas, como viu as suas abandonadas, perceberam o quanto que era libertador você andar de bicicleta, o quanto traz um sentimento de satisfação, de liberdade, de prazer mesmo, né? E acho que de alguma forma também, né, Eduardo, assim, era a única forma de você sair, bom, assim, meio que sozinho. Isso. Porque você tinha que manter o distanciamento. Exato. Sim. Então era uma forma de você ter, num momento que você está preso, exato, obrigatoriamente, você falar, cara, realmente que nem um uma válvula de escape, né? Ali. Uma saidinha. Não é uma saidinha. Exatamente. Aí quem já conhecia a bicicleta foi um vetor, né, para divulgar, né, os benefícios que a bicicleta trazia. E as pessoas que viam pela janela aquelas pessoas pedalando, falou, opa, peraí que eu agora também quero fazer isso. E incrível. Na ocasião, formava fila na frente da loja, com pessoas a 1,5 m de distância, praticamente dobrando o quarteirão. Para buscar a bike, para entrar. Para comprar a bicicleta. Sim. Olha. E assim, o que eu valorizei muito, né, e o trabalho todo que a gente veio fazendo desde que a gente adquiriu a Flashbike, fez muita diferença, que são as parcerias. A gente entende que a gente não tem fornecedores, né? A gente entende que as pessoas que estão lá dentro dos fornecedores, de uma Caloi, que é uma empresa gigante, de uma Oge, que é uma outra empresa de tamanho gigante. Fabricantes aí, né? A Shimano também, um grande parceiro. Então, são pessoas que estão lá dentro, né? Sim. E o ser humano faz muita diferença. E num pico de pandemia, que todo mundo querendo bicicleta, e vários dos meus concorrentes não tinham o produto, em nenhum momento faltou produto para mim atender o mercado. Então, isso foi um grande diferencial que a gente teve durante a pandemia. E a gente trouxe um background do mercado muito grande. A gente sabia o quanto o mercado era duro e quanto ele não aceita desaforo. Sim. Então a gente vê que muitas lojas de bicicletas abriram durante o período, vamos dizer, pós-pandemia, né, que viu essa ascensão do mundo da bicicleta e falou, vamos ganhar dinheiro lá, porque é um produto fácil de vender, é um produto que não dá problema, só gera satisfação nas pessoas. É, né? A bola da vez, né? Vamos investir nisso. E não é bem assim. Então, como qualquer mercado, né? Eu adoraria, por exemplo, o Giovanni é um músico excelente, né?
Vamos montar uma loja de vender instrumento musical? Bora. Dá dinheiro? Não sei. Sabe-se lá o desafio que é, né? Sabe, eu acho que um comentário sobre esses pontos, até que você puxou, é muito legal, porque eu falo com alguns empresários sobre alguns pontos. Eu tenho meu pai, minha família é apaixonada por futebol, e meu pai tentou se aventurar a ser empresário de futebol há 20 anos atrás, né? Que legal. Acho que perdeu talvez uns 2 apartamentos, sonhando em encontrar um Neymar. Mas na verdade era o hobby, era o gosto dele. Sim. E eu falo que as pessoas têm que tomar muito cuidado em misturar o hobby com gosto. Você acaba perdendo um hobby, o hobby com um negócio, porque você acaba perdendo o hobby e perdendo muito dinheiro. E é isso que, desculpa interromper até, mas é o que a gente enxerga muito no segmento da bicicleta, é a paixão que as pessoas têm pela bicicleta, e às vezes acaba saindo de emprego, recebe uma rescisão e fala, o que eu faço da vida agora? E às vezes une a paixão com aquele esporte, fala, nossa, é o meu negócio. Vai lá, investe todo o dinheiro que ele tem da vida dele, mas o cara não tem uma bagagem empresarial, nunca estudou administração, não sabe quais são as dores, quer ter um negócio mesmo. E aí passa 2, 3 anos, 4 anos, putz, trocando figurinha, atrapalha de certa forma o mercado inteiro, porque enfim, a falta de experiência dela e o amadorismo acaba puxando o mercado aquele segmento para baixo. Exato. Um aprendizado que eu levo da minha vida que o Giovanni me ajudou muito a enxergar. Eu saí da vida corporativa, trabalhei muitos anos na indústria, né? Sim. E é bem o perfil do que ele estava falando aqui agora. Aí eu tinha algum dinheiro, não tinha coragem suficiente, por isso que os outros 2 sócios foram importantes. Investimos e começamos a Flashbike em 2014. Aí eu não conseguia enxergar dinheiro daquilo tudo. E vendendo, e fazendo, e trabalhando e tal. Aí o Giovanni falou, pô, pai, vai no Sebrae, faz um curso de fluxo de caixa, pra você entender. Eu falei, porra, eu sou engenheiro, sou pós-graduado. Pra que vou fazer isso? Sebrae. Aí fiz. Deu uma visão. Abriu minha cabeça, fez uma diferença. É uma coisa simples, realmente, né? Sim. Ele faria uma aula do YouTube e conseguiria fazer. Sim. Mas para mim foi importante aquele momento com o Sebrae, conhecer. Mais tradicional, isso, mais talvez assim, eu falo assim, um conceito mais tradicional. Sim. Ali, que ia se conectar mais com você, né? Exatamente, como é a diferença das gerações, mas de repente com o mesmo intuito. E esse ponto até tem que falar para vocês como clientes, tá? A gente tem mais de 1000 clientes, a gente convive aí, eu acredito, já há uns 5 anos. E vocês estão de parabéns, viu, cara? Porque não é só... São questionamentos inteligentes, são interesse genuíno, que a gente estava falando muito de genuinidade, mas são interesses genuínos pelo negócio. Sim. De forma técnica, né? O que eu falo dessa mistura do amor versus o hobby ali e negócio. Eu acho que é mais fácil ao contrário, né? Quando você tem noções de gestão e tem preocupação real sobre aquele negócio, sobre o valor do dinheiro, sobre como fazer o bem nas relações ali também entre fornecedores, clientes e tal, te torna um gestor. Tudo dá para aprender, né? De certa forma, mesmo você tendo uma função, né? Uma graduação de engenharia ou depende de administração, etc. Fala, cara, mas quando você começa a empreender no médio, pequeno empreendedorismo ali, e tem características próprias, só que precisam de conhecimento. Normalmente o empresário ele tende a sentar na cadeira de vendedor ou sentar só na cadeira de relacionamento ali, e ele não olha para um fluxo de caixa, ele não olha para um DRE, ele não olha para uma precificação, ele acaba precificando conforme o mercado. E aí se o mercado está puxando para baixo, como a gente falou dos aventureiros ali, você vai pegando carona, fala, pô, se o cara tá vendendo por 20 e eu compro mais a Shimano do que o cara, eu vou vender por 19. Exatamente. E é isso que faz a diferença também nessa visão clara de administração também, que é ter os custos enxutos para conseguir trabalhar com uma operação, sendo que tem horas que o mercado puxa os valores para baixo, você tem que, de certa forma, ter uma equipe, uma estrutura como um todo, bem alinhada, bem estruturada, para as contas no final fecharem, né? Claro que você vai trabalhar com atendimento de excelência, que você consegue agregar um valor em cima disso daí, é fundamental,
mas a gente sabe que a população brasileira em geral, ela não está, a maioria não está no alto nível, a maioria é uma classe média a baixa, então a gente atende todos os públicos e a gente precisa conversar com todas as línguas, e isso é um desafio também para a gente conseguir se penetrar em todo mundo, né, e conseguir atender a clientela. Um outro ponto importante que eu queria destacar, né, só voltando nesse negócio de paixão, e até dar risada aqui com meu pai, porque ele é apaixonado por bicicleta, entrou no mundo da bike meio que de paraquedas em trabalhar com bicicleta, e assim, eu nunca fui apaixonado por bicicleta, entrei junto com ele, me puxou junto no barco. E assim, hoje são 12 anos que eu trabalho junto. Durante esses 12 anos, praticamente eu pedalei pouquíssimo, e do último ano para cá, fora que ele ficou me insistindo várias vezes, vamos pedalar, Giovanni, vamos pedalar. Eu falava, putz, pai, não, eu gosto de jiu-jitsu, eu gosto de futebol, eu gosto de não sei o que lá. E ficava fugindo, até que eu fui morar sozinho aí há um ano atrás. E aí comigo mesmo, falei, porra, quero pedalar. E aí fui lá, comprei uma biquinha pra mim. Parcelou com ele, Eduardo? Parcelei. Mas assim, foi legal que hoje eu gosto de pedalar, sem a insistência dele, comigo tomando a decisão, 12 anos depois. Mas o que eu tirei de lição disso, e que assim, muitas pessoas falam, pô, mas você não pedala e trabalha... Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Meu negócio é fazer a empresa dar certo, é ganhar o dinheiro, é fazer as vendas acontecerem. E agora eu consigo unir o útil ao agradável. Eu pedalo por prazer e não por obrigação, entendeu? Sim, não. E é muito legal, porque eu acho que assim, a ordem dos fatores, ela é mais... Talvez ela dê mais certo. Vou tentar achar a palavra aqui, mas depende de você misturar só paixão com o negócio, pode ser que você misture, mas muitas vezes se você fizer um bom negócio, é mais fácil de apaixonar por ele, né, cara? Assim, não é a questão do dinheiro estar em primeiro lugar, cara, longe disso, eu não sou uma pessoa assim, mas de fato, assim, a sua paixão não dando dinheiro vai consumir, né? É frustrante. aquela energia positiva que você tinha daquilo. Ao contrário, você começa, até que bike é legal, né? Até que bike é legal, vamos lá, lógico, né? Pô, tem todo um apelo muito interessante, né? Tem apelo social, no seguinte sentido de... tem um apelo... Assim, sustentabilidade, né? A questão da poluição, tem um apelo também físico, né? De bem-estar. Então, assim, cara, é muito fácil realmente você vender algo que você sabe que faz bem. Então, acho que começa por aí, né? Independente de você, você é apaixonado por música. Cara, se eu vendesse música e sei que o impacto é positivo, porque música é uma das questões que controla o emocional e atinge lá profundamente as pessoas, eu acho que é uma das mais fortes que tem. Então, assim, as pessoas, quando você pega um gigante aí, né, um Gustavo Lima, cara, não é mais dinheiro. Esses caras não são mais dinheiro. Então, quando você acha um efeito ali dentro do seu negócio, onde tem um apelo social, tem um apelo de saúde, fica divertido, né, cara? Se a gente for falar dos benefícios que o ciclismo, a bicicleta promove para o ser humano, a gente tem que montar um podcast sobre isso. Série, né? Série. Porque é mobilidade urbana, é esporte, é saúde, é contato com natureza, é relacionamento entre amigos, é incrível quantidade de casais que se formaram através do ciclismo. É uma coisa que parece boba, mas o tanto de grupo de pedais que existe na cidade. Grande amigo Mário e a Renata se conheceram nos pedais de Joaquim Egídio. Eu tenho 2 filhos. Ah, que legal. Assim mesmo. Então, é ilimitado, né, as possibilidades que a bicicleta promove para o ser humano, né? Às vezes ela é maltratada pelo carro, né? Pelo carro, porque o carro é um objeto, né? Mas pelo motorista, né? Pela pessoa que está atrás do volante, né? E tal. E assim, é questão cultural mesmo, né? Então, eu morei 2 anos na Alemanha, né? O Giovanni também teve a experiência de morar lá. É uma realidade muito diferente. O Giovanni, por exemplo, você tinha 10 anos na época, pegou o dinheirinho dele, foi comprar os materiais no centro da cidade sozinho, a pé, com os amigos dele, sem mãe, sem pai,
e voltou para casa. Ele ia para a escola de bicicleta. Então, Sim. o motorista que está na rua, num país do primeiro mundo, ele tem uma atenção maior com o ciclismo, porque ele sabe que o filho dele pode estar em cima da bicicleta. E isso faz toda a diferença, né? Existe todo um cicloativismo, né, em torno de ciclovias nas cidades. Estrutural, né? Mesmo, a gente está falando de até Isso. questão física, né? De segurança. Exato. Então, mas todo esse apelo por ciclovias, ele é inútil quando você não enxerga que é mais importante as pessoas respeitarem o ciclista, independente do lugar que ele está. Se ele está na ciclovia, se ele está na rua, se ele está na estrada. Perfeito. Porque ele é um ser humano e não vai haver ciclovia que ligue do ponto A ao ponto B em todas as situações. Sim. Então você pode ter uma ciclovia que liga até a padaria, mas não vai ter uma que liga até o trabalho, não vai ter outra que liga até a academia. Então, aí que entra a questão do respeito e isso faz muita diferença no mundo de uma forma geral, porque é um meio de transporte muito benéfico. Eu diria que é o meio de transporte mais rápido até uma distância de 10 quilômetros em qualquer circunstância. Cara, tem hora que vai para São Paulo, dá vontade de descer do carro e ir a pé. Pois Imagina se tivesse uma bicicleta. Pois então, é exatamente essa conta. Você vende bicicleta, então você está dizendo que é a melhor coisa do mundo. E é verdade, a bicicleta é a melhor coisa do mundo. E deixa aqui, ó, o arroba da Flash Bike. Ó, Flashbike underline aqui, ó. Segue a gente lá, hein? É verdade, gente. Cara, e pensando nesse tipo de estratégia, a gente conversando aqui nos bastidores, vocês falaram alguns pontos que para mim são fundamentais. Eu estava ouvindo até um desses mentores de educação aí que falam coisas muito bacanas e ele falou que ele teve uma lição muito, muito importante com um dono de restaurante, onde ele falou assim, cara, eu olho a previsão e eu percebo que vocês têm esse tipo de gestão, esse dom de gestão de olhar a previsão. Que ele falou, cara, eu sei que o meu restaurante vai estar chovendo a semana que vem, eu vou já lançar uma promoção do delivery, já vou puxar um influencer ali para falar e tal. Então, assim, eu percebo que vocês, da gestão de vocês, olhar esse termômetro, não só o do passado, né? Tem gente que só olha para o retrovisor e fica copiando, mas vocês conseguem ter... Como que nasceu isso? Quais são os principais que vocês usam aí, que a gente pode também deixar como dica para os gestores aí? Fala um pouquinho disso. A gente faz todo ano o planejamento estratégico da Flashbike, né? O planejamento estratégico que eu mais me orgulho de ter feito e não ter executado ele de maneira exemplar, isso foi muito triste, foi de 2019. Porque eu consegui prever que a pandemia estava na China, em 2019, liguei para colegas que estavam na China e pensei, o que pode faltar no mercado aqui no Brasil? Eu falei, não gostaria que faltasse câmara de ar, por exemplo, que é um produto que é chato uma loja de bicicleta não ter a câmara de ar para atender um cliente. Aí nós compramos um pouquinho mais de câmara de ar. Eu devia ter comprado containers de bicicleta. Verdade. Deu sinais, mas você falou assim, né? Não vai acontecer isso. Não é possível, né? Não, era realmente, gente, vamos pensar. Cara, se olhar, uma fila de 1,5 m de máscara, o cara esperando o bike, isso aí não é... Ninguém ia contar essa história. Se a gente não tivesse vivido... Mas foi uma experiência muito legal de você ter vislumbrado em 2019, ter ligado para contatos que eu tinha morando na China, né? E a China retomou muito rápido a pandemia, né? Que lá para eles foi em novembro de 2019. Aí eu lembro de ter ligado para o Emerson falou, não, lá eles me chamam de Piton. Piton, o negócio é o seguinte, foram 15 dias, aí retomou 2 dias e no final de semana a produção já estava em produção a 100%. Falei, legal, então, poxa, pode dar um blackout ali de 1 mês ou 2 de abastecimento. Falei, bom, vou comprar câmera de ar. Focou na câmera de ar. Putz. Mas é engraçado, porque assim, queira ou não queira, se falar de valor agregado, câmera de ar é mais barato também, né? Você encheu o seu estoque lá de bicicleta de 20, 30, 40, 50 mil. Exato. É outro número de... É outro nível, né? Também. De disposição financeira. Exato, ali, né? Exato. Mas a gente tem tido muito sucesso porque com essa previsibilidade a gente sempre planejou um crescimento anual, né? Então, legal.
Isso sempre norteou a gente com as metas para os nossos vendedores, para a nossa equipe de oficina também, porque são 2 modelos de negócio praticamente que a gente tem dentro da empresa. A gente enxerga até 3 modelos, né? A gente consegue enxergar loja física, loja online e a oficina, né? Sim. São profissionais diferentes que precisa para cada um deles. E o desafio é como motivar essa equipe e mantê-la treinada, né? Então, e com os valores, né, que a gente considera importante, né? A gente tem um slogan, né, que ele é singelo, né? Ele nasceu num churrasco, a frase, mas ela é a todo tempo lembrada, né? Que é para a gente realmente fazer disso o nosso norte, né? Então, que é ajudando você a pedalar melhor sempre, né? Então... Cara, muito legal. Muito legal. É a missão. Sim. É a missão de vocês. Exato. E não te cortando, mas a gente aprendeu muito com o Grupo Acelerador lá com o Marcos Marques, que é nosso mentor. A gente hoje é investidor lá no Grupo Acelerador. E ele tem um conceito que eu nunca tinha visto. Eu vi também de forma concreta e muito intensa a partir de 2022. E que é essa questão de missão, visão e valores. E até da própria questão do planejamento estratégico e entre outras ferramentas que a gente ouve falar muito, mas poucos praticam, né? Então a gente está aqui com a prova viva aí de usar o planejamento estratégico como na prática, usá-lo mesmo, ter a ferramenta, usar um modelo ali, né, de ou SWOT ou qualquer oportunidades, ameaças e tal. Mas assim, é o conceito na missão. Da missão, porque a gente estava até falando da nossa aqui, que é acreditar genuinamente no potencial das empresas e das pessoas, que tem a ver com o conceito do que é o que a gente vende para o nosso colaborador, não é o que a gente vende para o mercado. Sim, é o endomarketing, né? Exatamente, então a gente vê muito assim, ser a melhor loja de bike da região metropolitana de Campinas, né? Ou entre as maiores do Brasil. Cara, isso aí é para quem? É meio vago, né? Não, e outra, seu cliente não vai comprar de você por causa dessa declaração. Sim. Agora, quando a declaração ela é mais... E é legal que isso daí ajuda a dar embasamento para a cultura que a gente implementa dentro da empresa, né? Que vão os valores. São os valores. Os valores que você... Então, assim, independente de qualquer coisa, vocês têm uma lição de casa muito bem feita, que é onde você consegue estruturar e manter uma equipe bem qualificada, bem treinada, um atendimento de cliente de alto nível, buscando experiência diferentes para o seu cliente ali. Se isso não tiver atrelado ali, e normalmente o pessoal não vê, mas uma das primeiras coisas que você faz no planejamento estratégico é a revisão da missão, visão e valores. Verdade, é isso mesmo. Não é só números, o mercado da China, não sei o quê, e vou vender câmera, e vou comprar mais porque vai dar lockdown. Mas assim, tem isso também. Né? Mas assim, parabéns mesmo, porque assim, é raro as empresas que realmente no Brasil aí, a gente sabe que é um país, vamos pensar assim, tem um lado bom que é legal empreender, porque se você tem uma noção técnica boa, você destaca. Né? É um país muito bom para empreender nesse sentido. A gente sabe que infelizmente o nivelamento do empresário é para baixo, né, cara? Então a gente precisa fazer com que, com os nossos exemplos, aumentem o nível de gestão dos empresários do Brasil, porque a gente tem um país rico em vários fatores, né? Então, parabéns, cara, pela gestão de vocês aí, né? Esses requisitos, assim, que a gente vê de forma muito clara. Obrigado. Legal, obrigado. Obrigadão, Fábio. E aí, um outro ponto que eu ia perceber também, né, que o que vocês acham nesse sentido, assim, cara, eu vejo uma estatística. Parece que 10 anos é uma idade assim onde tudo se amadurece, tudo se concretiza. Vocês pensam dessa forma também? Porque a gente tem aí, vamos pensar efetivamente, indo para 12 anos? 12 anos. 12 anos. E parece assim, não é que você já passou por tudo, né? Assim, mas inclusive tem uma pandemia no meio. Mas essa maturidade que o negócio de vocês tomou nesses 12 anos, como que vocês acham que foi essa linha do tempo? Eu acho que, na minha opinião, foi uma evolução do negócio e principalmente da gente como pessoa também. A gente evoluiu muito. Eu comecei com 17, 18 anos, então foi praticamente meu primeiro emprego, a Flashbike. E foram muitas evoluções pessoais entre olhar o jardim do outro e achar mais bonito. Puta, será que meu amigo que está se formando
não vai ser mais promissora a carreira dele do que eu seguir empreendendo e forçando. Então eu tive um dilema mental comigo mesmo muito difícil em, putz, será que é isso que eu quero para minha vida? E aí eu me formei, fiz administração na Unicamp, que também me ajudou muito nos relacionamentos que eu tive lá dentro, com as pessoas que eu conheci. E dentro da empresa também a gente conseguiu implementar bastante coisa que a faculdade nos trouxe, né? Inclusive questionamentos de contabilidade que eu tive na aula, eu falava, a gente não fazia parte ainda da equipe da Silveira, eles não assessoravam a gente na época, e inclusive a gente pode até tratar dessa, como foi isso aí depois, mas foi muito bom para abrir os nossos olhos em vários aspectos da empresa, e melhorar nossa contabilidade, melhorar nosso sistema de gestão de estoque, melhorar nosso sistema de RH interno nosso. Então, a gente enxerga que a empresa é uma cadeia de vários pilares que tem que estar funcionando bem, que são os stakeholders que têm que estar todos bem alinhados. É cliente, é colaborador, é o governo, que a gente tem nossos compromissos a pagar, são os fornecedores. E o sócio tem que estar satisfeito com o negócio, senão as coisas não acontecem. Então, hoje a gente já viu muita coisa, não vimos de tudo ainda nesses 12 anos, mas sempre que surge uma tempestade nova durante os dias, que cada dia é um leão, igual eu falei no começo, hoje já não assusta tanto. A gente enxerga que é possível domar esse leão e a gente fazer do limão a limonada aí em várias situações, né? Legal. E, inclusive, eu vou pegar o gancho para pegar que o Fábio ajudou a gente a transformar de um limão uma limonada aqui pra gente, que nosso antigo contador não fazia um trabalho direitinho, a gente caiu num conto aí da caroça, como chama? Carochinha? O conto do vigário, conto né? do vigário. Você acredita que é fácil pagar imposto? É fácil pagar imposto. Tem muito milagre aí, né, cara? Eu acreditei no santo errado. Mas, enfim, foi importantíssimo essa... E quem teve a visão de pular fora daquele barco que estava errado foi o Giovanni. Muita gente pergunta se o Giovanni é a sucessão da Flashbike. Eu falo que não. A sucessão talvez seja o filho dele. A gente está a Flashbike, pode ser uma outra pessoa, mas, enfim. A Flashbike ela é uma empresa sólida. Agora, ela está muito sólida, ela viveu momentos muito difíceis por uma ingenuidade administrativa e depois, agora de quase 5 anos, a gente eliminou um passivo, né? Estamos há 3 meses de eliminar um passivo que lá atrás parecia um animal indomável, né? Você falou de leão, isso daí era um tiranossauro rex, uma matilha de tiranossauro rex. E a gente foi liquidando ele, agora tem a pontinha do rabo que falta cortar e nós vamos comer ela com arroz e feijão e fim de papo. E aí a gente... E saem mais fortes, né? Saem mais fortes disso, né? Mais maduros no sentido de empresarial mesmo, né, cara? Exato. Então a gente vê no mercado gente praticando preços que não são realistas, né? E a gente toma muito cuidado porque... A bicicleta não é perecível, né? Os artigos que a gente vende, teoricamente, não são perecíveis, né? Eles não estragam. Mas sim, eles vivem à moda, né? Então, você tem que tomar cuidado de obsolescência de estoque, né? Então, a gente faz uma gestão muito séria em cima disso e olhando o mercado. Então, eu lembro lá em 1900 e sei lá quanto bolinha, que algum mágico foi lá na lousa e pegou e escreveu, olha... cálculo de lucro é preço menos custo, né? Aí falou, mas agora não é mais assim, isso lá em 1980, né? Agora o preço, quem dita é o mercado, aí você tem o custo e aí o lucro é o que sobrar. Eu respiro fundo, né? Porque ali não tem nem imposto nessa história, né? Então, são 3 letrinhas, né? Que tem um sinal de mais ou menos ali, que você só se muda, você fala, eu sou engenheiro, né? Matemática, eu entendo um pouco, né? Mas hoje, com a maturidade que a gente tem, né, a gente consegue enxergar que quando a gente está num ponto de obsolescência de um produto, você às vezes vai ter que vender até abaixo do custo para que ele ainda não vire um prejuízo ainda maior em função do tempo.
E a gente está muito alerta nas compras subsequentes, né? O país ele vive inflação e deflação. Olha que coisa bonita. Sim. Durante a pandemia, as bicicletas sofreram uma inflação enorme, que a gente se beneficiou disso, né? Depois desse período, a gente teve uma deflação e a gente conseguiu ter crescimento, mesmo depois disso. Aí que é o milagre mesmo do trabalho de produtividade, né? A gente teve que vender mais unidades para continuar crescendo, né? Então, você conseguir enxergar isso, enxergar uma curva de crescimento, enxergar que sobra um pouquinho e respira e vamos. Então, é só com muitas pessoas engajadas, né? Então, tá eu e o Giovanni aqui, mas ao todo são 20 pessoas lá dentro da Flashbike, que permite que a gente esteja agora aqui nessa manhã tranquilo aqui, porque tem um gerente lá na loja do São Bernardo, tem outro gerente na loja do Castelo tocando, tem uma equipe inteira lá trabalhando, fazendo as coisas acontecer, e a gente aqui está sabendo que a gente não precisa estar lá, que as coisas estão acontecendo naturalmente, né? E isso foi muito legal que você falou, porque essas matemáticas, elas são uma delas, né? Mas muitas vezes a pessoa não tem noção do ciclo da venda dela ali, preço médio de recebimento, preço médio de compra, e isso desencaixa o caixa. Consequentemente, se você não tiver fôlego, cara, você tropeça. 2, 3 meses aí para você cair num giro sem fim. Sim. Então, eu acho que é uma gestão profissional e a gente fala muito disso em gestão, muitas vezes as fases da empresa. Quando você está começando, a fase é vender para sobreviver, né? Assim. E depois você tem que começar a outra etapa. Você entra numa etapa onde desenhar os processos e ter um modelo padrão ali de atendimento, estoque, giro e tudo é fundamental, até financeiro. É um outro, de repente, desafio é a questão da hora da mão de obra, da gestão, de concretizar, estruturar os seus valores ali, ter gestão de retenção dos talentos e buscar essa loucura que está o mercado aí com apagão de mão de obra. Faz parte, não é para mim, não é só para vocês, é para todo mundo. Se você falar com 100 empresários aí, eu duvido que 98 fala assim, qual que é o seu maior problema? Acredito que 98% vai falar que é mão de obra. Mas a gente tem que, do limão, fazer uma limonada, né? Muitas vezes a gente virar aí uma escola de técnicos de oficina, uma escola de vendedores, a gente realmente não vai ter uma mão de obra pronta e preparada, talvez nem, pode estar até bem especialista ou experiente naquela área, mas não tem os seus valores. Exato. E aí, você começa tudo de novo. E isso é algo que a gente está sempre buscando, que é formar nosso profissional dentro de casa também, para sair com os nossos valores, os nossos... enfim, a cultura da Flashbike é muito importante para manter o atendimento e o ajudando você a pedalar melhor sempre em dia, né? Então, quando a gente fala nesse cenário de mão de obra, igual você está falando, a gente tem mãos de obras especializadas, principalmente a linha da oficina de bicicleta, né? É um profissional que a gente busca, criamos, inclusive junto com o apoio do Silveira, criar uma estrutura de planejamento de carreira dentro da Flashbike, que isso ajuda também os nossos colaboradores a terem uma visão ampla, enxergar. Né? A gente procura deixar esse organograma claro para todo mundo lá dentro e enxergar que existem potenciais dentro da Flashbike, né, de crescimento. Ele tem oportunidade ali, né? Sabe um desafio muito legal do negócio de vocês e que eu acho que muita gente pode se identificar? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Antes disso, posso só falar uma coisa que eu vou completar o que o Giovanni falou? Por favor. E eu emendar um pouquinho aquela história de parcerias, né? Eu enxergo muito que a Flashbike, sim, ela tem oportunidade de crescimento para o funcionário, mas ela tem um teto, né? E assim, o parceiro, às vezes, é o próximo estágio. Então, a gente conseguiu, nesse período que a gente está lá, ter, por exemplo, um chefe de oficina que migrou para dentro da Shimano e passou a ser o técnico da Shimano, né? Que hoje ele faz todas as provas de mountain bike, speed que tem Brasil afora. É ele que coordena todos os mecânicos que saem nessas provas fazer esse suporte neutro que é feito. A gente teve um outro funcionário que trabalhou 2 anos também lá com eles, que é um outro mecânico. A gente teve uma gerente que foi assediada para ir trabalhar também na Shimano. E assim,
o funcionário teve o poder de decidir se ele queria continuar dentro da empresa ou se queria dar o passo de crescimento na carreira para outro lado. Então, a questão de parcerias, né, ela é muito importante, né? E a parcerias não é entre a Flashbike e a Caloi e a Shimano, a parceria é entre os seres humanos que estão desse lado e os seres humanos que estão lá do outro lado. E isso faz muita diferença, né? A gente gosta de preparar o nosso profissional, né, para não estarem só ali dentro da empresa, mas crescerem como ser humano e poder aspirar a outras coisas no mundo, né? No final de tudo, todos somos seres humanos, né? Seres humanos. Né? Então, as marcas hoje estão mais buscando isso, né? Você vê até a própria CIMED e outras marcas aí entendendo que o dono aparecer ali não é só uma questão de marketing, mas uma questão de identidade. Né? Me enxergo comprando aquela máquina porque eu sei quem é que está por trás, me identifico com os valores daquela pessoa, família e tal. Então, assim, hoje realmente é um caminho onde a gente entende que o público está visualizando. E aí, quando isso acontece de forma natural, é muito bacana, né, cara? E é legal, eu acho que é muito, muito disso. Eu falo, quando a nossa equipe está com a gente, que nem vocês falam assim, eu estou como sócio da Flashbike, porque o dono dos nossos destinos já está escrito, né? Por algo, né? Por Deus, que é maior que todos aí, a gente tem já os nossos traços bem delimitados, só a gente não sabe, né? O tempo é sempre finito. Exato. Infelizmente a gente não sabe qual que é o último dia, né? Senão dava para se organizar melhor. Mas assim, mas assim, no final das contas, e eu acho muito legal de tudo que a gente falou aqui, porque no final de tudo, como sobra o relacionamento. Então, a gente se conheceu também porque eu fui cliente de vocês, né? Sou cliente de vocês lá no início, né? Exato. O Giovanni, não sei, que me atendeu lá e a gente começou a conversar sobre contabilidade e aí foi um fortalecimento, eu acho que eu estava no momento que estava precisando e aí ter construído aquele relacionamento ali, de ter comprado a bike, a gente ter mantido contato e tal, acho que a construção que vocês fazem com todos os parceiros, né? Que sejam fornecedores como clientes e a equipe interna também. Então, a construção é nítida, né, cara? Que no final das contas, se sobra ali o relacionamento. Boa. É isso mesmo. E sabe um ponto que eu ia comentar, que é desafiador e tem a ver com gestão? Cara, estoque alto. Isso. Rapaz, assim, porque é característico. Vocês se posicionam como uma empresa multimarcas. Né? Tem vários representantes, né? Representam várias marcas ali, grandes, mas se posicionaram assim. E isso exige vocês também, um estoque alto. Quais os principais cuidados que vocês têm aí quando vocês olham para o estoque? Posso falar até uma curiosidade isso daí? Recentemente eu ouvi até um podcast que falaram uns números, eu não posso falar certeza se é isso mesmo, porque não fui eu que pesquisei. Mas um mercado, acredito que de médio porte, ele possui em torno de 15 a 20 mil SKUs cadastrados dentro de um mercado. Fato. Imagino que seja até mais, mas em torno disso daí. Só que um mercado de médio porte tem uma estrutura de equipe gigantesca para conseguir administrar, enfim, tem a própria fábrica, as marcas vão lá montar gôndolas, estruturar a loja. A marca cuida a fábrica cuida do estoque. Cuida do estoque, eles se preocupam com vencimento, troca para o mercado. E uma loja de bicicleta, ela tem um desafio muito grande por ter uma estrutura enxuta, ter que administrar tudo isso, sendo que uma loja de bicicleta tem em torno de, nós, por exemplo, temos em torno de 10 mil SKUs ativos. Então é muito próximo do que um mercado tem. Você vê um Walmart lá, vocês têm metade do Walmart. Assim, assim, claro que em devido às proporções, a quantidade de volume é menor, mas a quantidade de SKUs cadastrados que a gente tem ativos hoje é isso daí. E ter que administrar, por exemplo, produtos de curva A, curva B, curva C, é muito complexo, ainda mais quando a gente procura ser a referência para o consumidor encontrar o que ele precisa na hora que ele quer, entendeu? E não aquele negócio de chegar o cara na loja, putz, você tem um negócio, puta, não tenho, vai procurar em... Então, a gente quer abraçar esse consumidor, só que tem o custo de ter esse estoque parado, tem o custo de
da organização e a própria curva do produto, antes que eu estava falando. Cara, Exato. não sai. O mais fácil era escolher não ter, né? É assim, né? Quando a gente pensa em bicicleta, né? A gente tem um giro de estoque de 4 meses, mais ou menos. Então, é algo palatável, vamos chamar assim, né? Aceitável. A bicicleta troca de modelo uma vez por ano, então 4 meses ela girou, tá dentro da conta, né? Tá dentro da conta. Agora, entrou na família peças, entrou na família vestuário, entrou na família... Nossa, aí você vai ficando louco, né? Porque aí o tempo de estoque é muito grande, nós estamos falando aí de ano, dependendo, peças normalmente é ano. E ela também tem obsolescência. Olha só que lindo, né? O conjunto Shimano Deore, por exemplo, que é um intermediário, vamos chamar assim, ele lançou agora, ele custa, quanto que é um câmbio traseiro? R$ 1.500, vamos colocar um valor. Pô, daqui 2 anos ele não vale mais 1.500, daqui 1 ano e meio ele está valendo 500. Perdeu 3 vezes o valor. Então, eu tenho que administrar com cuidado algumas peças dentro desse grupo, senão eu perco dinheiro. Eu investi, apliquei o dinheiro bom naquilo e aquilo não virou lucro. Então, o desafio é gigante mesmo, como o Giovanni falou, são milhares de SKUs. Quando você vai cadastrar o produto, você tem que tomar o cuidado de colocar uma foto no site, uma descrição que seja inteligível por parte do consumidor que está tentando comprar pela internet. E o objetivo de venda é tanto no online quanto no físico, né? Então, você teve o trabalho de cadastramento no mercado, o cara cadastra um produto, vende milhares de produtos. A gente cadastra um produto e vende uma unidade, uma centena, num bom caso, né, de produtos, né? Então, a hora que eu vejo o trabalho de tudo isso, se você está olhando para investir nesse segmento, pensa bem, olha, e a estrutura tem que ser enxuta. Então, o cara tem que vender, o cara tem que ser RH, o cara tem que ser... O que mais que ele precisa ser? Tem que ser multiuso, né? Multiuso, cara. E aí, o Superman. E aí entra o desafio, né, de um Brasil com leis trabalhistas. Trabalhistas e tributárias, né? Porque eu acho que o grande desafio é o seguinte, o estoque de vocês tem coisas muito caras. Sem dúvida. E tem um tempo aí razoável, médio de giro talvez das mais caras. Sim. Tem uma quantidade de SKUs aí, que são os produtos que vocês vendem também gigante. Vocês também vendem, não é grande maioria, mas assim, também vendem para fora do estado. Sim. Então, se você levar em consideração todos os desafios, eu acredito que os segmentos de supermercado, autopeças, varejo, como do segmento das rodas também, são os mais desafiadores, para não falar difíceis, né? Porque eu gosto de pensar positivo. Desafiadores do mercado, cara. Assim, eu acho que quando você vender, por exemplo, um produto como um treinamento, não tem as suas particularidades técnicas e tal, mas é um serviço, onde de repente vai ter uma margem ali de 40%, 50%, entendeu? Só emissão de nota de serviço, entendeu? Fazendo uma gestão de custos ali fixos, variáveis, você tem muito menos desafios ali na gestão de detalhes. E aí vem o que eu sempre percebi que vocês focaram muito. Sistema, como controlar isso, não tem como. Se você não contar com a informação atualizada e bem gerida, sabe assim? E não adianta, né? Esse jogo aí precisa talvez entrar o sistema primeiro para depois abrir a loja. Exato. E não tem outro jeito, não existe outro segredo, a não ser levar prejuízo e aceitar, né? Exato. Hoje a gente o ERP é a nossa base fundamental para conseguir operar a empresa, né? Não tem pode como acabar a água, mas não pode perder. Não existe papelzinho, não existe... enfim, o ERP tem que estar funcionando tudo perfeitamente. Fluxo de caixa, o estoque, venda, grade de serviço, está tudo lá muito bem redondinho para a gente conseguir manter excelência no nosso atendimento. E a gente tem também falando em ERP, uma coisa tão complexa que a gente tem hoje, o nosso segmento tem pós-venda também. E para a gente manter a excelência, tem que ter um pós-venda muito bem feito. É o contato com o consumidor depois que ele comprou, e aí, tá gostando do produto?
quando tem problema, a gente abraçar o problema e Exato. resolver para o consumidor. São custos, né? Sim. São custos. E eu li hoje de manhã, eu sempre leio um pouquinho, eu estou lendo um livro sobre ecossistemas, né? O poder e a força do ecossistema, que até mesmo assim, se o cara gira um tempo de comprando de você uma bike, você sabe que ele não vai comprar todo mês bike, mas ele vai fazer manutenção, ele vai comprar um acessório, então você tenta diminuir esse tempo que ele vem vendendo para o mesmo cliente. E foi legal um dado que assim, você tem as chances, né, estatísticas de vender para um novo cliente é de 2 a 20%. Isso. A chance de você vender para um cliente que já é seu aumenta para 60%. Caramba. Então por isso que o livro fala muito da força do ecossistema. Sim. Porque o que você tem que fazer no ecossistema é gerar oportunidades para a sua base comprar de novo de você. Sim. É o mais fácil, é o caminho mais fácil. Exato. Então é por isso que muitas vezes dentro do ecossistema de vocês, mesmo sendo a mesma empresa, vocês têm aí os negócios, né? Então assim, você tem a venda, varejo, né? Tanto balcão como física como a e-commerce e o serviço. Sim. Mas cara, aí vai ecossistema no exemplo ali, por exemplo, ele falou muito de um açougue, né? O açougue, ele pega o açougue, na hora que o cara vai comprar o dia a dia ali, vai fazer um churrasco. Mas ele tem a hamburgueria, pro dia que ele quer comer um hambúrguer. E ele tem um restaurante que também um dia que ele quer almoçar. Então ele faz esse cara que quer fazer churrasco, talvez assim, o brasileiro faz bastante, mas sei lá, não deram picanha, então tá bem. Aí assim, guardar as brincadeiras que eu não aguento, né? Mas assim, você poderia fazer churrasco a cada 2 meses. Sim. Mas almoçar você vai mais uma vez por semana. E no hambúrguer talvez mais uma vez por semana. Então ele conseguiu fazer com que aquele público dele voltasse mais vezes. Então talvez aí vá aquela questão de chances de um ecossistema, talvez, por exemplo, de ter treinamento, de ter grupo de bikes e de fomentar ali o cara voltar mais vezes no estabelecimento. Eu acho que é o que eu vejo muita gente fazendo dentro de ecossistema. Sim. A fidelização do cliente é um negócio muito complexo, né? A gente atua de várias maneiras, porque a gente sabe o valor de mantê-lo recomprando com a gente, porque para atrair um novo cliente não é simples, né? O Giovanni faz um vídeo lá engraçado, tal, tem uma atração, o pessoal gostou. Mas e aí, esse cara vai vir visitar a loja, não vai? Eu faço uma ação, a gente vai monta um passeio ciclístico, está lá presente, distribui brinde, não sei o quê. Quanto dessas milhares de pessoas que a gente teve contato converte, né? Vai converter numa visita na loja? Vamos começar por esse primeiro passo, né? Que o cara tem que se deslocar da casa dele e entrar até a loja física, ir lá ser bem recepcionado pelo vendedor, ele gostar daquilo que foi apresentado, se apaixonar, enfiar a mão no bolso, pagar, levar. Sim. Então, é todo um desafio de Hércules, né, para conseguir fazer isso. E realmente com o cliente que já está fidelizado, esse processo é muito mais simples. E a gente tem percebido muita indicação, né, para o amigo, né? Então o cara comprou, teve uma boa experiência com a gente, aí ele indica para o amigo. Então os canais que traz o cliente para dentro da Flashbike são vários, né? Mas a indicação é o principal lead para a gente. Ele vem mais quente, né? Ele já vem mais quente. Ele já vai meio direcionado. Exato. Né? Acaba não sendo uma visita só aleatória. Não. Acaba sendo a busca de alguma coisa já, né? E funciona. Com uma credibilidade por trás, né? A indicação faz a diferença mesmo. Exato. E medir tudo isso, como vocês falaram, né? Muitas vezes você tem ali a levantada de mão do evento, aí você conseguiu X% ir até a loja por causa do folder. Aí depois você vai falar, pô, na loja ele de repente mais 20% acabou comprando. Sim. E então se você consegue medir por etapas, você consegue ter ações ali naquela etapa. Como que eu faço essa etapa aqui ter um pouquinho mais de qual que vale mais a pena, conversão, ou se não vale a pena. Exato. Né? Talvez você faz uma outra ação e fala, pô, fez muito mais sentido. Sim. Uma outra ação aqui talvez do que um evento. Mas tudo é tão desafiador, porque não dá para ser uma coisa só, né? Então assim, você tem que estar no evento, você tem que estar numa comunidade, você tem que fazer um programa de indicação de clientes, você tem que estar na internet, você tem que,
você tem que, né, dizem que o pau que rola na internet, vamos Tem que fazer até a dancinha, você já fez aqui, já não... Tem que fazer assim, Fábio. As meninas até tentam me convencer, mas eu falo assim, não é muito minha cara. Eu pensei na minha filha vir aí e falar assim, ó, isso aqui é o escritório do meu pai, Aí, se quiser vir comprar. Tem esse daí Se quiser vir fazer contabilidade. Boa. Mas é muito assim, tem que ter uma sinergia com o negócio que você está falando, né? O varejo, a bike, o esporte, o bem-estar, já te dá um pouquinho mais de espaço para algumas brincadeiras, né? Exato, mas eu vi justamente um vídeo de um cara questionando isso daí, refletindo, putz, temos profissionais médicos super formados, doutorados de sei lá o quê, e tá tendo que entrar nesse mundo fazer dancinha, de fazer esses trends para conseguir ganhar um engajamento. Será que a gente não está refém das redes sociais? Será que os valores não estão invertidos? Será que às vezes ele ganha uma credibilidade em números de seguidores que no final ele converte de uma outra forma, virando uma referência no negócio, mas ele virou referência de que forma? Fazendo a dancinha lá atrás. Hoje ele fala daquele assunto. Mas isso gera uma complexidade para todo mundo. Todo mundo tem que entrar nessa dança, ou senão não ganha o engajamento necessário. E medir o resultado. Medir o resultado, porque de repente você está tendo só o trabalho lá e fala, pô, nenhuma trend que eu faço se comunica com o meu público. Falei, então poupa seu tempo. Creme. Parece que meu amigo fala, pô, vergonha não é creme para ficar passando. Vergonha não é creme para ficar passando. Gente, o tempo voa, o papo tá muito gostoso. Vamos ver se daqui a pouco a gente marca um outro episódio aí para falar das novas etapas, novas fases da Flashbike. Mas antes disso, eu queria que cada um de vocês aí deixasse um recado, uma dica, uma reflexão para os empresários aí que estão nos assistindo. Quem quer falar primeiro? Pode falar. Bom, eu acho que tenho duas dicas. Vamos pensar aqui, deixa eu imaginar aqui que eu posso dar de recado. Primeiro recado é pedale. A vida é mais linda em cima de uma bicicleta, seja com chuva, seja com sol. A experiência de estar em cima da bicicleta, ela é iluminada. O segundo recado, empreender não é fácil. Se você achou que você ia poder acordar mais tarde, porque você é dono do seu próprio negócio, se você acreditou que você ia ficar milionário rapidinho, que se você acreditou que todo o dinheiro que você ganha vai direto para o seu bolso, que você não tem que dividir com o governo, que você não tem que dividir com os seus funcionários, que você não tem que dividir com o seu cliente. E principal, se você só está empreendendo para pôr dinheiro no bolso, talvez tenha alguma coisa errada. A sociedade ela está precisando de pessoas que empreendam para trazer algo mais do que só o dinheiro. Então, eu consigo enxergar famílias dentro da minha empresa que se sustenta com aquilo que acaba tirando lá com a gente. Eu consigo ver clientes se divertindo com a família. Eu consigo ver cliente ganhando saúde. Tem depoimento de pessoas que perderam X quilos, que melhorou o colesterol. Então, dentro das coisas que eu me propus a fazer na vida, eu já fui engenheiro mecânico, já fui gerente de qualidade, já trabalhei na Alemanha, mas o que mais me preenche hoje, o que eu vejo que eu contribuo mais para a sociedade hoje é como empreendedor e não com as atividades que eu tinha anterior. E eu já dei aula de estatística para russo. Pensa num negócio desse. Já estive na Rússia fazendo isso. E só que o que eu contribuí lá na Rússia, eu acho tão pequeno perto do que eu faço hoje, de uma maneira mais singela, que empreender não é para amador. Mas eu sou um bom amador, e uma hora eu vou ser um bom empreendedor. É isso aí. Eu que você falou, meio que empreender com propósito e com impacto, né, cara? É muito legal. Isso aí. Legal, bacana, obrigado. Boa. Obrigado, Fábio, pela oportunidade de estar aqui hoje. Queria agradecer mesmo. Eu acho que esse nosso relacionamento começou há mais de 5 anos e dá certo, dá muito certo essa parceria Flashbike Silveira. A mensagem que eu queria deixar é que a Flashbike está à disposição para você que quer iniciar no mundo da bike e sentir essa iluminação que a bike dá, que comigo começou agora, depois de 12 anos. Com você pode começar agora. Então,
Flashbike ajudando você a pedalar melhor sempre. Isso aí, muito obrigado, bacana. Fabião. Que isso, imagina. E tem um detalhe, né? Ele só não começou a pedalar antes porque não sobrava bike no estoque. É isso aí, exatamente. Vende muito, isso. Cara. Esses caras que vendem muito. Então, assim, não sobrava. Ele falou, ó, agora que passou a pandemia, aí deu uma reserva. Sobrou uma ali ou outra, eu falei, agora ele ia pegar, momento. O cliente está precisando. É dele. Olha. Gente, obrigado pelo exemplo de Fábio. vocês como gestores. Obrigado pela parceria aí longa com a Silveira. Contem com a gente. Vocês são os caras que contribuem muito para o nosso lado consultivo, porque vocês perguntam. Sim. Eu falo para os clientes assim que querem uma consultividade, mas não perguntam. Sim. Né? A gente precisa perguntar, a gente precisa ser curioso, a gente precisa... Quantas e quantos estudos a gente fez, né? Nossa, né, Giovanni Eduardo, assim, cara, tem um cara lá no sul vendendo peças, o que ele tá fazendo? Tal, né? Sem guardar as proporções. Tem um outro lá, aí você vai investigando, você vê que são CNPJs quebrados, você vê que não tem fator, mas assim, tudo isso nasceu da participação do empresário. Uhum. Não existe um parceiro te entregar e te dar tudo que ele tem se você não participar, não sentar na mesa do empresário. Vocês estão lá num churrasco, numa ciclovia, vocês vão, cara, Fábio, um cara me falou isso assado. Faz sentido? Não faz? Sim. Dá uma olhada nisso pra gente. Então, assim, essa participação de vocês para que a gente possa entregar o nosso melhor é fundamental. Parabéns como empresários mesmo, viu? Obrigado, Fabião. Legal, obrigado, Fábio. Tamo junto. É isso aí. E obrigado, pai. É isso aí, ó lá, ó. Dar oportunidade aqui pra gente construir junto, né? Porque trabalhar entre pai e filho tem às vezes, essa dificuldade de o pai, às vezes, querer ter o domínio do negócio e com a gente, na verdade, a gente segue o mesmo nível, um respeitando o outro, um dando voz pro outro. E Parabéns isso ajuda por isso muito. também. Parabéns por isso também. A gente falou muito de falar sobre isso, mas eu acho que esse espaço que pai dá e filho também consegue impor, né, assim, de certa forma, não é uma posição, mas é no comportamento, é no dia a dia, é no assumir a responsabilidade, é no demonstrar também confiabilidade, né, sim, Eduardo? Eu acho que realmente são parcerias que dão certo, a gente falou muito disso. Empreender em família é muito desafiador. Sem dúvida. Parece não, mas muito mais difícil emocionalmente, porque a gente tem que saber separar as coisas. Eu sou aqui também fruto de uma sucessão, né? É muito legal ver vocês fazendo esse negócio desde o início. Sim. Parabéns mesmo e parabéns por essa parceria, cara. Dá pra ver que vocês se completam, são perfis diferentes e a gente tem que buscar o diferente para nos completar. Isso aí. Boa. Beleza, Obrigado, valeu. Fabião. Valeu. Pessoal, até a próxima. Abraço, pode contar. Valeu. Valeu.